Muito bem, senhores. Depois de ter contato com dois autores ingleses, é hora de acessarmos um francês. Sabemos que a França, terra enigmática, elogiada por Hilaire Belloc por ser a filha primogênita da igreja, ela é também a meretriz que sacrificou seus filhos nos altares da Revolução Secularista. Desde os seus primórdios, ela produziu grandes pecadores e santos maiores ainda. Para os senhores terem uma ideia, não muito distante de nós, em 1908, suas duas filhas, Simone de Beauvoir e Simone Weil, ambas nascidas em Paris, com um pouco mais de um ano de diferença entre elas. Beauvoir era feminista radical que recusava a ter filhos, abusava sexualmente de suas alunas e gabava-se de ter cometido um aborto. Simone Weil voltou à fé católica depois de uma experiência mística em Assis. E assim é o coração da França, uma perene guerra entre revolução e revelação. Entrando no século XX, a França deu à luz a vanguarda existencialista, representada por Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Mas também abençoou o mundo com um exército de escritores católicos, e um dos mais representativos deles é Georges Bernanos, que será a pauta deste vídeo. Bem-vindos ao canal Um Louco Cheio de Lúcidos Intervalos. Com Bernanos, a febre nunca chega a baixar. Nascido em 20 de fevereiro de 1888, grande escritor, jornalista francês, acima de tudo, católico. Participou intensamente da vida política, foi soldado de trincheira na Primeira Guerra Mundial e repórter na Guerra Civil Espanhola. E após a derrota da França para os alemães em 1940, foi exilado no Brasil. Morou em Itaipava, do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, morou em Juiz de Fora, Vassouras, Pirapora e Barbacena. Nesta última cidade das Minas Gerais, existe ali um museu em sua homenagem com o mesmo nome, Georges Bernanos, que está aberto para visitação agora em 2026. Seu sentimento de gratidão ao Brasil é público e está expresso no prefácio de uma de suas obras chamada Cartas aos Ingleses. Abre aspas. Talvez digam um dia que este livro foi escrito no exílio, mas há muitos meses não me sinto mais um exilado aqui. Por mais que eu o expresse de maneira modesta e simples, sem dúvida teria sido melhor que esse sentimento permanecesse secreto. O Brasil não é para mim um hotel suntuoso, quase anônimo, onde deixei a minha mala esperando retomar o mar e voltar para casa. É o meu lar, a minha casa. Creio que ainda não tenho o direito de dizer isso. Devo muito a ele para merecer que acreditem em mim. Não me vanglorio de conhecê-lo. Eu o conheço muito menos do que há 3 anos, mas parece que começo a compreendê-lo. E é por essa razão que me desculpo por falar dele a estrangeiros, expondo-me a tornar pública a minha dívida de gratidão, como se eu tivesse a intenção de pagá-la. Depois de Munique, escrevi que tinha vindo ao Brasil para dissipar a vergonha. Não dissipei a minha vergonha. Reencontrei o meu orgulho e foi esse o povo que devolveu a mim. Fecha aspas. É um belo gesto de gratidão ao Brasil. Obrigado, Bernanos. Mas vamos dar continuidade. Enquanto católico, sua visão do cristianismo era semelhante à de Graham Greene e François Mauriac. O Greene, nós já tratamos de uma obra dele aqui no canal, outras virão, e também no futuro François Mauriac também será lido por nós. Na dialética simbólica do professor Olavo há um capítulo inteiro
homenageando o cinquentenário da morte do escritor. Neste capítulo, o professor Olavo diz que não sobrou ninguém para elogiá-lo, pois foi um homem odiado por todos. E o motivo, nas palavras do professor, é que não há homem mais incômodo do que aqueles que têm razão. Bernanos exilou-se no Brasil para não pactuar da covardia de seus governantes franceses e, em exílio, criticou tudo e a todos. Comunistas e cristãos, democratas e fascistas, clérigos e políticos, intelectuais e militares, elite e povo. Bernanos nunca teve a ilusão de ser compreendido. Segundo o professor Olavo, dos escritores católicos, nenhum levou mais longe o culto do menino Jesus, o culto da inocência invencível. Enquanto um Mauriac, um Julian Green, um Graham Greene julgavam que o romance cristão não podia ter outro assunto senão o pecado, com uma redenção apenas de longe insinuada. Ele foi o único escritor, realmente o único, em toda a literatura universal, que conseguia fazer da santidade a própria matéria da trama romanesca. Seu Diário de um Pároco de Aldeia, que André Malraux e o General de Gaulle consideravam o maior romance da língua francesa. É um tour de force artístico em que, violando todas as leis aparentes do conflito ficcional, o mal não aparece senão na periferia da cena, o centro estando ocupado sem cessar pela graça santificante. Diário de um Pároco de Aldeia, pessoal, será a obra que daremos sequência, tá? E o professor Olavo continua. Talvez não por coincidência, o escritor que durante toda a sua vida esteve à escuta do Espírito Santo não teve nada das aparências exteriores de um asceta. Esse homem volumoso viveu intensamente e não se privou de nenhuma das alegrias do corpo. Comeu, bebeu, fumou, bateu, apanhou, fez a guerra e o amor. Entregou-se até mesmo, grão motoqueiro ante o Altíssimo, ao prazer mais moderno de todos, a volúpia da velocidade, até quebrar a mesma perna 2 vezes. No entanto, foi autenticamente um asceta, talvez o mais severo anacoreta do século, a praticar a mais dura das disciplinas, inacessível a muitos faquires. Absteve-se de todas as mentiras e ilusões coletivas em que seus contemporâneos se deleitavam e às quais ainda hoje muitos de nós imploram pela gota da morfina de uma falsa consolação. Verdadeiramente foi um homem que não se deixou dobrar por nenhuma ideologia. Numa entrevista concedida ao Diário de Belo Horizonte em junho de 1944, o entrevistador perguntou a ele a seguinte questão: a juventude do mundo só pode escolher entre 2 soluções extremas, a abdicação ou a revolução? Georges Bernanos respondeu: a meu ver, só existe uma, a que se iniciou há 2000 anos, no dia de Pentecostes. Foi um grande homem. Particularmente, Bernanos é um dos meus autores favoritos. Em 1948, em 5 de julho, ele morreu na França com um câncer de fígado. E momentos antes de morrer, um homem que conversou sobre todos os assuntos e dissertou sobre todos os assuntos, principalmente sobre a morte, na hora que chegou o seu momento, ele disse: agora somos só nós dois. Este foi Georges Bernanos, e nós daremos sequência à leitura de O Diário de um Pároco de Aldeia.
Obrigado e até o próximo vídeo.